Olá, amigos! Nós vamos dar continuidade no primeiro vídeo, que fala sobre os princípios de governo na Bíblia, de que lado Deus está, o que Deus aprova, o que Deus não aprova. Hoje, nesse segundo estudo, nós vamos entrar um pouquinho mais nos detalhes do princípio de governo segundo a Bíblia, que a Bíblia nos apresenta. Então, para quem não ouviu o primeiro estudo, e eu reforço também neste segundo, que esses comentários são baseados no ano bíblico, que é um plano de leitura que eu fiz por 10 anos consecutivos, no qual eu lia uma página e meia da Bíblia por dia. Então, vamos falar um pouco mais, detalhes sobre esse governo. Bom, nós podemos observar que o governo de Deus na Bíblia, a teocracia, quando ele estabeleceu ali, através de Moisés, quando ele disse: construam um santuário que eu quero habitar no meio de vocês, e até antes, quando Deus se relacionava com as pessoas, logo desde o início da criação do mundo, era um governo justo e baseado na lei de Deus, que é os 10 mandamentos. Então, nós podemos observar, através de Moisés ali, muitas leis relativas a sanitarismo, porque naquela época não tinha muita infraestrutura, não tinha encanamento, então tinha que ter muitas leis relativas à higiene do povo e ao sanitarismo para evitar as doenças, porque se as pessoas vivessem ali sem água encanada, sem esses encanamentos sanitários que nós temos hoje, elas iriam ficar doentes, proliferar bactérias e doenças. Então Deus instruía a Moisés a que tomasse certas providências com relação à higiene, e também com relação a isolamento de doentes contagiosos. Isso é uma coisa que a gente observa muito na Bíblia. Além disso, também nós observamos muita justiça social também. Não era um governo que não valorizava a propriedade privada, de forma alguma. Nós podemos observar que era um governo que valorizava sim a propriedade privada. Por quê? Pela lei do jubileu, Então, se alguma família, por qualquer questão que fosse, ou por ter algum membro pródigo, ou por um acidente, ou por uma má sorte, ela perdesse suas propriedades, durante 5 anos ela vendia as suas propriedades, mas depois de 50 anos ela tinha o direito de recuperar a sua propriedade que ela havia vendido. Automaticamente aquela propriedade voltava para aquela família após 50 anos. Então isto nos demonstra que era um governo que respeitava a propriedade privada. Também era um governo que se preocupava com os menos favorecidos, seja por qualquer motivo. Então ele se preocupava e tinha planos para proteger as viúvas, dizendo que se casassem com certos líderes ali que tivessem mais condições, que se casassem com essas mulheres viúvas. Também protegia os pobres, sendo que tinha ali uma parte da plantação que não era para ser colhida, que era destinada para os pobres, para que eles pudessem colher essa determinada parte de qualquer plantação, de qualquer colheita. Então era um governo que se preocupava com os menos favorecidos. Era um governo também que se preocupava com o estrangeiro, para que ele não fosse oprimido ali dentro do povo de Deus, e sim que ele fosse tratado com dignidade, mesmo sendo estrangeiro, tinha essa preocupação, certo? Então, a gente pode observar que era um governo que, apesar de defender a propriedade privada, o trabalho, como forma de lucro, a geração de empregos, as diferentes classes sociais, era um governo que incentivava o respeito entre elas, o bom convívio e o amor, de forma que o rico deveria auxiliar o pobre, dando emprego para ele, sendo auxiliado por ele também, como uma forma dele dar empregos, respeitar esses direitos do mais pobre. E assim também o pobre deveria respeitar o rico, trabalhando como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. Então,
ambas as partes tinham boa base de orientação naquela época, vindas do próprio Deus, para que houvesse o respeito e um aprendesse com o outro, o rico a ser menos egoísta e o pobre a não ser revoltado. Então, ambas as partes tinham todo o embasamento e conteúdos necessários para se respeitar. Então, Deus, como idealizador ali, né, na teocracia do sistema de governo, ele tinha essas características, o sistema tinha essas características muito marcantes, muito importantes na história bíblica. Então, que isso sirva assim de lição para cada um de nós, para podermos observar e tentarmos viver também esses princípios da teocracia, que são muito importantes. Hoje também é possível que nós vivamos esse princípio, né? Aqueles que têm uma condição financeira mais abastada, que consigam ser humanos e entender e ser justos, né? E aqueles que precisam trabalhar para outros, que façam também com respeito, com amor, como ao próprio Deus. Então, hoje em dia é importante que pratiquemos esses princípios e na nossa vida pessoal também. Oremos pelos nossos governantes na condição, na situação que eles se encontram hoje, lembrando que, infelizmente, a lei de Deus foi pisada por terra, então existe aí um poder usurpador, né? Um ser usurpador, então por isso que existem todas as coisas ruins no mundo e também nos governos, né? Como corrupção, roubos, opressão e tudo mais. Mas que é possível nós nos fortalecermos com esses princípios da teocracia bíblica, né? O sistema de governo bíblico orientado por Deus através de sua lei, os 10 mandamentos, e procurarmos viver isso em nossa vida e também no nosso ambiente, nas nossas influências. Então, esses detalhes que faltavam falar sobre o governo da Bíblia, né? E veio a acrescentar no vídeo anterior. Que Deus te abençoe, que você possa absorver todos esses princípios na sua vida e estudar mais a Bíblia através do ano bíblico para conhecer mais detalhes e poder ir transformando o seu coração à imagem e à semelhança de Deus, que é o único caminho e é a solução, como nós já vimos no vídeo anterior. Deus, né? Jesus é a solução e é o governante de todos os governantes. Então, é a Ele que devemos servir, é a Ele que devemos obedecer e é a Ele que devemos clamar. Primeiramente, tendo a certeza de que Ele virá muito em breve para resolver todos esses problemas definitivamente. O que nós temos que fazer é nos preparar aqui e deixar que a nossa luz brilhe, né? Os ensinamentos da Bíblia que aprendemos brilhem diante de nós para todas as outras pessoas, auxiliando aqueles que quiserem também a se prepararem. Que Deus te abençoe e fique com Deus.